Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Passando para deixar uma palavra para o meu e para o seu coração, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21, que fala sobre a oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra tome o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejamos corroborados com poder pelo teu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nossas vidas. A esse a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Aqui nós queremos falar um pouco sobre o fortalecimento espiritual. Que o Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece, né? Muitos falam que o Espírito Santo de Deus é uma força, mas não é uma força, ele é uma pessoa. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas é através do Espírito Santo de Deus é que nós somos fortalecidos pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus, porque há uma unidade entre os três, o Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo, que se torna uma só pessoa da Santíssima Trindade. Então, é através do Espírito Santo de Deus que está em nós, o qual Jesus enviou quando ele foi ali assunto ao céu. Ele enviou seu Espírito Santo para os seus discípulos e disse: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, para nos ensinar, para nos guiar em todas as coisas, acerca de todas as coisas. Louvado seja Deus. Então, nós somos fortalecidos pelo Senhor e pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma força, mas ele é uma pessoa. A pessoa da Santíssima, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aleluia, glória a Deus. E é através dele que nós vamos nos fortalecer para o dia da redenção. Louvado seja Deus. Então, é através do fortalecimento que o Espírito Santo nos traz. E como nós vamos nos fortalecer de uma hora para outra? Não, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo e conhecer a sua palavra. Então, nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. E nós precisamos ter fé para isso, confiar em Deus e termos fé, porque sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. E aquele que não tem fé não agrada ao Senhor, com certeza. Então, nós precisamos de ter fé. Por que nós precisamos ter fé? Muitas vezes as pessoas acham que a salvação é um piscar de olho, vapt-vupt.
Nós não precisamos deixar as coisas deste mundo, queremos carregar tudo junto conosco e não podemos. Nós precisamos estar nos despindo das coisas deste mundo e nos revestindo das coisas do céu, das coisas de Deus, das coisas do alto. Louvado seja Deus, para que nós possamos atingir a perfeita perfeição de um varão, né? De um varão perfeito. Louvado seja Deus, para que nós possamos atingir essa perfeição. Nós precisamos buscar a Deus, buscar a palavra de Deus e também andar em comunhão, comunhão com Deus, comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Estou rouca de tomar água gelada, né? Esse calor, não tem como a gente tomar uma água, né, sem estar um pouquinho fresca, e daí acaba atacando a garganta. Então, nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Por quê? Porque nós passamos por luta, né? São muitas vozes para nos desviar da vontade de Deus. E nós precisamos estar focado na vontade de Deus para que nós possamos ser salvos. Louvado seja Deus. Nós precisamos estar caminhando no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E o inimigo, ele vem com tantas vozes para nos tirar da presença de Deus. Então, nós precisamos estar sempre buscando a Deus, buscando a palavra do Senhor, conhecendo a verdade, para que nós não venhamos cair no engodo do inimigo. E também através da oração, né? Através da oração, nós podemos pedir com fé, né, para que nós possamos estar entendendo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Para que nós possamos ter o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E também nós precisamos do poder, do fortalecimento do Espírito Santo, sermos revestidos, né, do poder do Espírito Santo de Deus para ter uma vida de acordo com a vontade do Senhor. E também para que nós possamos vencer o mal. Nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor, fortalecidos por Jesus, pelo Espírito Santo, para que nós possamos vencer o mal deste mundo. Louvado seja Deus. E vencer o mal com o bem. Muitas vezes tem pessoas que vêm com mal contra a nossa vida. E nós precisamos vencer este mal fazendo o bem. Louvado seja Deus. É através do amor, da palavra de Deus e da prática, né, da obra do Senhor. Louvado seja Deus. Esses versículos aqui em Efésios mostra que o fortalecimento espiritual é um processo, né? Então, não é assim de uma hora para outra, é um processo. Nós precisamos viver em comunhão com Deus, em santidade com o Senhor, em comunhão com o Espírito Santo de Deus e com Jesus, para que nós possamos vencer a maldade deste mundo. Precisamos buscar o fortalecimento espiritual para nós podermos vencer o mal desta terra. Louvado seja Deus. E essa passagem mostra, né, sobre o fortalecimento espiritual e que é um processo, né, contínuo. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos continuar conhecendo a Deus e viver na prática, né, de fazer a vontade do Senhor e deixando as coisas do mundão. E é um fundamento, né, em relação pessoal com Deus e na aplicação de seus ensinamentos. Nós precisamos aprender os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que nós possamos entender, discernir
Como nós vamos saber o que é errado, o que é certo, se nós não conhecermos a palavra do Senhor? Se nós não saber o que é certo, o que é errado, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, conhecendo a Jesus, conhecendo o Espírito Santo e conhecer a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E o fortalecimento para nos dar coragem, né? Porque sem o fortalecimento espiritual, nós não temos coragem. Nós não temos ousadia para poder falar da palavra de Deus, porque muitos estão de boca fechada, não falam nada, porque não tem fortalecimento espiritual para poder falar com ousadia, falar da verdade, enfrentar desafios que vêm contra nossas vidas para nos derrubar, né? Então nós precisamos buscar o fortalecimento do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa e está pronto para nos fortalecer e nos ensinar e a caminhar em toda a verdade. Louvado seja Deus. E nos fortalece para o novo nascimento, né? Quando a pessoa tem um novo nascimento que deixou do mundo e quer viver para Deus, então ele está passando por um processo do novo nascimento e ele precisa conhecer a Deus, precisa buscar esse fortalecimento para que ele possa aguentar as lutas, as diversidades, as provações, o sofrimento que vem contra a nossa vida, as perturbações, as tentações que vêm contra a nossa vida. Então, nós precisamos estar fortalecido no Senhor, fortalecido através do Espírito Santo, para que nós possamos vencer o mal. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus tem o fortalecimento contínuo para nossas vidas, mas para isso nós precisamos buscar o Senhor. Precisamos buscar que Ele nos enche, que Ele nos fortaleça na graça e no conhecimento. Não o Deus, Jesus, Espírito Santo, eles não são intrusos. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. O inimigo da nossa alma não, ele é atrevido, ele vem, quer entrar, já vem com ofertas do mundão, né, querendo nos derrubar, mas Deus não, Deus, ele e Jesus, o Espírito Santo, eles são educados, eles, né, eles não são intrusos para entrar na nossa vida. Então nós precisamos buscar através da oração, através da comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, louvado seja Deus. Nós precisamos buscar, pedir ao Senhor esse fortalecimento em nossas vidas, para que nós possamos vencer o dia mau. Amém? Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Quero Te louvar, Te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Quero Te louvar, Te agradecer pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, Senhor. Quero Te louvar, Te agradecer, Pai, pelo dom da vida, pelo ar que eu respiro, Pai. Oh, Senhor, meu Deus, eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, na Tua graça, no Teu poder. Venha nos capacitar, Senhor, para um novo tempo na Tua presença, ó Deus. Obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, porque Tu és a nossa força, Tu és o arrimo da nossa sorte. Pai, eu quero Te pedir, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pelo Teu povo, Senhor, para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejamos cheios, ó Pai, do poder do Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que nós sejamos plenos, Pai. Ó Pai, querido Pai Santo, e vivermos na plenitude do Senhor e conhecer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Fica comigo, fica com o teu povo, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e Shalom.